Então, estamos gravando a sessão do dia 29 de agosto do grupo de leituras do Platão, Gorgias. E como é que vamos fazer? Vamos continuar a leitura teatralizada? Dramaticalizada? Não sei se nós temos... É bom? Não sei, acho. Beleza. Não sei se nós temos... voluntários? Eu posso ser o Paulo? Beleza. Tá bom. Marciano faz o Marciano faz Sócrates. Tá bom. Tá bom. Tá, Marciano, se você cansar, você avisa, tá? O Sócrates costuma ser uma pessoa mais... Mas o Paulo tem bastante participação também nessa parte que a gente vai ler. E não sei se a gente vai precisar de mais alguém, mas qualquer coisa eu intervenho daí. A não ser que seja o Gorgias aí, Daniel. Ah, não, o Daniel tá sem microfone. Bom, alguém gostaria de nos relembrar o que foi que aconteceu na sessão passada? Ela terminou mais ou menos nessa passagem que está aqui. Não estava muito segura se a gente tinha passado a partir de 469 ou 466, mas eu acho que a gente pode ler a partir de 466, que aí a gente fica com uma boa ideia do contexto também, né? O Sócrates estava dizendo que ele acha que a retórica não é uma ciência, né? Uma técnica, né? Ela é... como a culinária, uma adulação, né? Quer dizer, ela não... Eu diria assim, ela serve para produzir prazer de alguma forma, né? Isso, do ponto de vista de uma... ela não é um conhecimento, né? Ela não é uma técnica que organiza um sistema de conhecimentos, ela é alguma coisa que a pessoa vai aprendendo fazendo, né? Vai acumulando resultados e vai aprendendo fazendo. Mas ele também relaciona ela a essa coisa de arte de adular, assim, como se ela fosse alguma coisa para produzir prazer e não conhecimento, né? E não... não educação, né? Não aprendizado. Aqui eu acho que o Marciano pode falar. Isso é complementar, pelo menos eu acho que poderia dizer que a retórica ela não é uma ciência na medida em que ela não tem como finalidade produzir um saber autêntico, assim como a culinária não tem a pretensão de produzir saúde autêntica, ela tem a pretensão de produzir prazer. E aí, enfim, só que a gente vai avançando nessa tese. Isso aí, eu acho que é por aí. E tá, então aí começamos daqui. Podemos começar daqui, ó, dessa fala do Polo, mas o que diz então, a retórica te parece ser lisonja? Pode ser daí? Uhum, sim, que ele trata a questão da lisonja, né, como seria o prazer, como o prazer da alma, né, que seria. Continua, começa com a parte do Polo? Podemos começar. Uhum. Tá bom. Mas o que dizes então? A retórica te parece ser lisonja? Eu disse deveras que ela é parte da lisonja. Mas com essa idade não te recordas, Polo? O que farás agora? Acaso te parece que os bons retores, enquanto lisonjeadores, são considerados homens desprezíveis nas cidades? Isso é uma pergunta ou o princípio de um discurso? Uma pergunta. A mim, não parecem ser nem mesmo considerados.
Como eles não são considerados? Não possuem eles o poder supremo nas cidades? Não. Se o poder a que te referes for um bem a quem o possui. Mas certamente é. Pois bem, dentre os cidadãos, os retores me parecem possuir o mais ínfimo saber. Posso interromper só para uma outra coisa que eu recordei, que eles estão fazendo isso. Eu acho que é interessante recordar, né, que essa coisa do não fazer um discurso longo e também quem é que pergunta, quem é que responde, eles ficam passando a bola, assim, tem uma coisa meio de educação para essa forma, né, de discurso, que é o diálogo, né, e isso é interessante porque talvez a gente possa colocar, não sei, né, poderia ser uma hipótese, assim, de o quanto um diálogo é também uma forma de discurso retórico, né, ou, enfim, talvez não esse que seja uma lisonja, mas, enfim. Vou continuar, então, abaixar ali. Eu afirmo que... Oi, uma outra... Gabriel, desculpa. Ai, desculpa, interrompi vocês. Não, só para mencionar que agora a gente começa, então, essa nova... De fato, aqui é uma nova parte do discurso, né? Que é essa parte de, afinal de contas, se os retores têm poder e se esse poder é benéfico. Vai, desculpa. Uhum. Aí, o poder, né? Então, não é grandioso esse poder? Não é... Mas o que não assassinam como os tiranos, não? Ai, peraí, eu acho que eu perdi. Ele tá... Página 237 do livro, 466C, na página São Estefanos. Eu afirmo... Então não é grandioso... Eu acho que eu me perdi, peraí. É a primeira fala. A primeira fala da 237? Não. 237, é a primeira fala de 237. Pronto. Mas o que? Não assassinam como os tiranos quem eles quiserem? E não roubam dinheiro e expulsam da cidade quem for do seu parecer? Pelo cão. Estou de fato em dúvida, Apolo, se, a respeito de cada coisa que dizes, és tu a afirmá-las e a revelar o teu próprio pensamento, ou se estás me interrogando. Mas eu estou te interrogando. Que assim seja, meu caro. Tu me perguntas, então, duas coisas ao mesmo tempo? Como duas? Há pouco não dizias mais ou menos o seguinte... Mas os retores não assassinam quem eles quiserem, como os tiranos, e não roubam dinheiro e banem da cidade quem for de seu parecer? Sim. Pois bem, eu te digo que elas são duas perguntas, e responder-te-ei a ambas. Eu afirmo, Paulo, que tanto os retores quanto os tiranos possuem o mais ínfimo poder nas cidades, como antes referia, e que não querem e que não fazem o que querem, por assim dizer, mas fazem o que lhes parece ser melhor. Então, não é grandioso esse poder? Não é, como afirma Paulo. Eu afirmo que não é? Eu afirmo que é sim. Não, Tu não afirmas. Porque dizias que ter um grandioso poder é um bem para quem o possui. Eu confirmo. Julgas então que alguém fazer aquilo que lhe pareça ser melhor, porém sem inteligência, é um bem? É isso que tu chamas de ter um grandioso poder? Eu não. Demonstrarás então que os retores têm inteligência e que a retórica é arte e não lisonja para enfim me refutares? Caso contrário, se te eximires de me refutar, os retores, bem como os tiranos, que na cidade
fazem aquilo que lhes parecem, não terão obtido nenhum bem. Contudo, o poder, como dizes, é um bem, enquanto fazer o que parece sem inteligência, um mal. Com o que tu concordas, não é? Sim. Oi. Como então os retores ou os tiranos poderiam ter um grandioso poder nas cidades se Paulo não refutar Sócrates, provando que eles fazem o que querem? Este homem... Eu afirmo que eles não fazem o que querem. Vai, refuta-me. Há pouco não admitias que eles fazem aquilo que lhes parece ser melhor? E continuo admitindo. Não fazem então o que querem? Isso eu não digo. Fazendo o que lhes parece? Isso eu digo. Tuas palavras são perniciosas e sobrenaturais, Sócrates. Não me difames, excelente Polo, para falar-te a tua maneira consueta. Mas se tiveres perguntas a me fazer, mostra que estou mentindo. Se não, responde tu. Vamos parar um pouquinho? Só para não avançar muito sem conversar? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma observação sobre o que aconteceu até aqui. Só para a gente ir recolhendo um pouco antes de avançar muito. Já que ninguém falou nada, vou tentar reconstruir rapidinho. O Sócrates aqui, ele só está apelando para a distinção que ele já tinha estabelecido mais anteriormente no diálogo, né? Que é fazer o que parece ser bom e fazer o que realmente é bom. Por quê? Porque o Sócrates parte do princípio que ninguém deseja o mal. Se deseja o mal, é porque ele acredita que aquilo ali tem o bem, né? E ele só está reforçando que, olha, se ofícios se tirando, se eles não estão acompanhados de um conhecimento sobre o bem, eles não têm o maior poder na cidade. Ou algo assim. Acho que não estou reconstruindo tão bem. Mas enfim. A gente não avançou tanto assim, né? Só foram algumas premissas, né? Na verdade, eu acho que é só mesmo ainda um teaser, né? A prova ainda vai vir que os tiranos não têm todo esse poder que eles acreditam ter, né? Mas eu acho que é para lá que ele está se endereçando, né? Para mostrar que os tiranos os tiranos e os retores junto com eles, que a ideia é isso, né? Tanto os tiranos, quer dizer, a ideia é que os retores, se eles quiserem, eles têm tanto poder quanto os tiranos, que é esse poder de fazer o que eles quiserem, assassinar, roubar e etc e tal. E o propósito, então, do argumento é mostrar que que eles não têm todo o poder que eles acham que eles têm, né? E não é, portanto, grandioso esse poder. Porque, que é como tu dizes, né? Eles só podem, na verdade, eles estão fazendo só o que eles pensam que é o melhor, não o que é melhor. E, de fato, fazer só o que a gente pensa que é melhor, já que a gente pode estar enganado, não é um poder assim tão bom, né? Se você não tem conhecimento junto com esse poder, ele, na verdade, é um grande mal e não um grande bem. Mais alguma observação que alguém gostaria de fazer? Não, vamos avançar então. Estamos ali no começo da 241, então. Mas prefiro responder para compreender o que dizes. Pois bem, porventura, os homens te parecem querer aquilo que fazem em cada ocasião particular, ou aquilo em vista do que fazem, o que fazem? Por exemplo, quem toma remédio por prescrição médica, te parece querer simplesmente o que faz, tomar remédio e sofrer, ou aquilo em vista do que o faz, ter saúde? Ter saúde, evidentemente. Portanto, também os navegadores e os demais negociantes não querem aquilo que fazem em cada ocasião particular, pois quem há de querer navegar, se arriscar e ter problemas. Mas querem, julgo eu, aquilo
em vista do que navegam, ou seja, enriquecer, pois é em vista da riqueza que eles navegam. Com certeza. E o mesmo não vale para todos os demais casos? Se alguém faz alguma coisa em vista de algo, o que ela quer não é aquilo que faz, mas aquilo em vista do que faz. Sim. Por acaso, há alguma coisa que não seja boa nem má, nem o meio termo, ou seja, nem boa nem má? É forçoso que não haja, Sócrates. Não afirmas então que a sabedoria é um bem, assim como a saúde, a riqueza e as demais coisas desse tipo. E o mal, os seus contrários? Sim. As coisas nem boas nem más, às que te referes, são porventura aquelas que ora participam do bem, ora do mal, ora de nenhum deles, como por exemplo, sentar, caminhar, correr, navegar, ou como as pedras, as madeiras e as demais coisas do gênero. Não te referes a isso? Ou chamas outras coisas de nem boas nem más? Não, são aquelas. As pessoas, então, fazem essas coisas intermediárias em vistas das boas, quando fazem-nas, ou as coisas boas em vista das intermediárias. De certo, as coisas intermediárias em vista das boas. Portanto, quando caminhamos no encalço do bem, julgando ser melhor caminhar. E, ao contrário, quando nos firmamos-nos em vista da mesma coisa, do bem, ou não? Sim. Da mesma forma, não matamos, se matamos alguém, e o banimos e lhe roubamos dinheiro, presumindo que é melhor para nós fazê-lo do que não fazê-lo? Certamente. Portanto, quem faz todas essas coisas, as faz em vista do bem. Confirmo. E não concordamos que não queremos as coisas feitas por nós em vista de algo, mas aquilo em vista do que as fazemos? Sem dúvida. Portanto, não queremos simplesmente degolar alguém, expulsá-lo da cidade ou roubar-lhe dinheiro, mas queremos fazer isso se houver algum benefício. Se houver prejuízo, não queremos fazê-lo. Queremos as coisas boas, como dizes, porém as coisas nem boas nem más não as queremos, tampouco as tais, não é? Pareço te dizer a verdade, Paulo, ou não? Dizes a verdade. Por que não respondes? Assim, uma vez concordes nesse ponto, se alguém, seja um tirano ou um reitor, mata alguém, expulsa-o da cidade ou rouba-lhe dinheiro, presumindo que é melhor para si, mas isso acontece de lhe ser pior. Ele, de certo, faz aquilo que lhe parece, ou não? Querem dar uma paradinha para dar uma resumida? Posso tentar dar uma resumida, mas não sei se ninguém mais vai querer, né? Alguém levantar a mão? Não. O Sócrates, ele faz a distinção entre, inclusive me lembra a República, né? Que na República o Glauco, ele faz a distinção entre os três tipos de bem, né? As coisas que são boas por si, como a alegria e os prazeres que não são que não produzem coisas más depois, né? E aí ele diz as coisas que são boas em si e boas pelas suas consequências, tipo a saúde. E aí ele fala das coisas que, na verdade, elas são ruins, mas são boas por causa das consequências. A relação não é completamente direta, né? Mas aqui ele está fazendo a distinção entre um tipo de coisa boa, um tipo de coisa que é má, e outro tipo que não é nem boa nem má, porque ela pode ser tanto boa quanto má. E aí o Sócrates está dizendo que, olha, muitas ações que a gente toma, aliás, todas as ações que a gente toma ela em vista do bem. Então, andar não é uma coisa nem boa nem má. Mas agora, eu vou andar porque eu visto o bem nesse andar. Ah, cansei, vou ficar parado
Porque a finalidade aí é o que é melhor, né? Se eu tô cansado, é melhor descansar. Dessa maneira, beleza, o tirano tem o poder e o retórico de matar, de assassinar, e popopó. Mas ele faz essas coisas em vista do melhor. Não é porque ele pode fazer essas coisas que ele está fazendo necessariamente o que é bom para ele. Ele está realmente satisfazendo o seu desejo, que é o bem. E aí, o ponto do Sócrates é só isso, né? Eu concordo. Peraí, Daniel está dizendo ali que se o objetivo de alguém for, digamos, enriquecer, pois isso lhe garantirá uma vida confortável e ele entende isso como um bem, e as suas ações permitirem isso, eu acho que ele está construindo um argumento para mostrar que o que as pessoas fazem vai ser um bem ou não, dependendo do fim que elas visam, né? Então depende do objetivo das pessoas ser de fato um bem, né? Essa vai ser o próximo passo de discussão, né? É se eu obtiver uma coisa que só me parece boa, ou se eu tenho que obter uma coisa que de fato é boa para, enfim, pra gente poder falar que eu fui feliz. Aí Daniel diz assim, mas a construção pressupõe saber o que seria um bem, o que é, só que concordaria, é difícil de definir. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho pra ver isso daí agora. Porque aí agora é que entra essa discussão sobre o parecer e o ser, né? Ele tá desenvolvendo uma perspectiva de que alguém faz algo em vista do bem, de que considera um bem, né? Agora, se esse bem que ele considera ser o realmente verdadeiro bem, né, é o que precisa ser construído, né? Ele não tem a mão só para... porque eu vejo estruturações desse paradoxo socrático justamente partindo de dois pressupostos. O que o Daniel disse, que é virtude é conhecimento, e a segunda tese, que é todo mundo deseja o bem e ninguém deseja o mal, que é o que o Sócrates está construindo aqui, né? Ele está ressaltando isso, que todo mundo deseja o bem. Ninguém vai desejar o mal para si. Dessa maneira, ele está dizendo, olha, muitas das nossas ações são todas tomadas com vista nesse bem. Só que ele ainda não concluiu, claro, o argumento, mas vai caminhar para esse lado mesmo de olha. Uma coisa é ser boa, outra coisa é parecer boa. E parecer boa não me garante o bom resultado, enfim. Só isso. Bora continuar então? Sim. Porventura, ele faz também o que quer, se isso acontece de ser mal? Por que não respondes? Ele não me parece fazer o que quer. Olha aí, é possível que alguém desse tipo tenha grandioso poder nessa cidade. Se ter grandioso poder é um bem conforme teu consentimento, é impossível. Portanto, eu dizia a verdade quando afirmava que o homem fazer na cidade o que lhe parece não é tanto grandioso poder, tampouco fazer o que quer. Como tu, Sócrates, poderias preferir ser impossível a ser possível fazer na cidade o que te parece? E não invejarias alguém quando o visse matando quem lhe parecesse, ou roubando-lhe dinheiro, ou encarcerando? Não, ou encarcerando. Diz de forma justa ou injusta? Como quer que ele faça? Em ambos os casos, não é invejável? Alô? Opa, não? Saiu? Oi? Travou? Travou?
Ah, eu acho que o Marciano... Acho que o Marciano teve um probleminha com o áudio. Acho que ele caiu. Oi? Não, mas ele tá de volta. Ah, pronto. A ligação travou, aí eu já reiniciei pra dar certo. Mas enfim, o Sócrates diz, né? Diz tudo isso, Paulo, de forma justa ou injusta? Como quer que ele faça? Em ambos os casos não é invejável? Silêncio, Paulo! Por quê? Porque não se deve invejar quem não é invejável, nem quem é infeliz, mas apiedar-se dele. Que? Parece-te ser esse o caso dos homens aos quais me refiro? E como não seria? Então, aquele que mata quem lhe parece, quando mata-o de forma justa, parece-te ser infeliz e digno de piedade? Não me parece. Contudo, não é invejável. Há pouco não dizias que ele era infeliz? Aquele que mata injustamente, meu amigo, e digno de piedade, além do mais. Mas quem mata de forma justa não é invejável. Mas, de certo, quem morre injustamente é digno de piedade e infeliz. Menos do que aquele que mata, Paulo, e menos do que aquele que morre de forma justa. Como assim, Sócrates? Assim, o maior mal é cometer injustiça. Mas esse maior mal? Sofrer injustiça não é pior? Impossível. Portanto, quererias antes sofrer injustiça do que cometê-la? Pelo menos eu não queria nenhum nem outro. Mas se fosse necessário ou cometer injustiça ou sofrê-la, preferiria sofrer a cometer injustiça. Portanto, tu não admitirias ser tirano? Não, se te referes ao mesmo tirano que eu. Mas refiro-me ao mesmo caso dantes. Se é possível fazer na cidade o que lhe parecer, matar, banir e fazer tudo conforme a sua própria opinião. Venturoso homem, debate com argumentos o que eu digo. Se na praça atulhada de gente eu dissesse a ti, com um punhal sobre o braço, Paulo, acabei de herdar um poder e uma tirania digna de admiração. Portanto, se eu achar que deva matar, neste instante, qualquer homem que ora vez, estará morto quem for de meu parecer. Se eu achar que deva fender a cabeça de algum deles, vai tê-la fendida neste instante. E que deva atalhar-se-lhes as vestes, vai tê-las atassalhadas. Tamanho é o meu poder nessa cidade. Se tu então não acreditasses em mim e eu te mostrasse o punhal, assim que o visses, dirias talvez: Sócrates, todos teriam um grandioso poder assim, pois poderias, da mesma forma, incendiar qualquer casa que fosse de teu parecer, ou os estados de Atenas, as de Gêmeos e todas as embarcações, sejam elas públicas ou privadas. Contudo, ter grandioso poder não é isso. Fazer o que parece alguém, ou a ti parece que seja. Certamente não. Pode dizer então, por que desprezas tal poder? Aqui acho muito que mostra essa questão da relativização, né? Do tipo parecer que seja, que da crítica presente dos sofistas, né? Quando se coloca o parecer, o que seria correto. Muitas vezes o discurso ele traz essa perspectiva de mostrar o que deve ser, o que pode parecer o certo, e o discurso tem essa capacidade de convencer, né? Certamente não. Opinar. Não, pois é, eu fico em dúvida, na verdade, sobre a posição do Polo, porque eu não tenho certeza assim, o quanto ele ele oscila, né, de posição, né? Ou talvez, de fato, a posição
posição que ele está defendendo, né? Essa posição é uma posição senso comum, assim, né? E a posição senso comum, ela, enfim, tenta obter o melhor dos mundos, assim, né? Que é, de alguma forma, ela não quer também aceitar que seria grandioso fazer todas aquelas coisas terríveis ali, né? Mas, por outro lado, ela acha, a posição, né, comum, acha que ter poder para fazer o que bem entender é uma coisa grandiosa, né? É interessante, em todo caso, como Sócrates parece conseguir encontrar lugares em que o Polo tem que voltar atrás nessa posição, né, dele. Ele volta atrás várias vezes e depois ele segue defendendo aquela posição. Eu levantei a mão porque eu não sei se faz sentido, mas eu acho que o Polo até aqui ele estava enfatizando muito a figura do tirano e do retórico, né? Que, vamos dizer assim, eu teria que reler para conferir cada passagem, mas isso claramente tem dimensões públicas. Porque, vamos dizer assim, não é que o retor ele vá fazer essas coisas, mas ele consegue fazer com que os homens façam. Da mesma maneira o tirano, já que ele é o governante, então ele tem o poder para fazer essas coisas. Nesse último contra-argumento do Sócrates, a psicologia do tirano e do retórico tá a mesma que o Polo estava defendendo, né? Mas aqui o Sócrates apelou para um indivíduo fazendo isso, tendo esse poder de matar, ferir, queimar. E aí o Polo admite aí, não, aí é um criminoso. Não sei se faz tanto sentido, mas eu acho interessante diferenciar essas coisas. Talvez talvez tenha sido de maneira Trasímaco, né? O Trasímaco, a justiça é aquilo que é o mais forte. E mais forte para ele vai ser quem governa. Então, meio que parece que talvez quando o Sócrates apelou para um caso individual, né, de um indivíduo fazendo, a noção de responsabilidade tocou mais ao Polo, né? Não sei se faz muito sentido o que eu estou dizendo. Então, mas assim, trazendo o exemplo do tirano, uma forma até mesmo de enfatizar, né? Enfatizar mais ainda o perigo desse poder. Porque esse poder, tipo, se alguém possui essa capacidade da retórica, e aquele que está no poder, essa retórica ela vai ser muito mais perigosa, né? Vai ter um poder bem maior, eu acho. Eu acho que nesse embate entre fazer o que é bom, o que parece ser bom, eu compreendi um pouco melhor numa nota de rodapé que falava sobre refutação retórica e refutação filosófica, quando ele fala que a refutação retórica ela tem uma relação com a reputação das testemunhas nesse ambiente de tribunal, e que é a opinião da maioria que levava à verdade. Então, acho que parecer algo bom é que leva essa unanimidade, enquanto que a refutação filosófica iria examinar se essa unanimidade, essa maioria estava de fato correta, né? Acho que essa nota de rodapé me ajudou bastante. Isso que a Bianca falou me lembrou uma coisa que eu sempre gosto de destacar, que é o fato do Sócrates sempre estar apelando ao que Polo acredita, né? Eu já falei isso em outros encontros, mas eu sempre gosto de marcar, porque isso faz parte da refutação socrática, né? Porque o Sócrates, em tese, não está ali, às vezes, nem buscando a verdade, nem buscando parecer do público, né? Ele quer saber se o Polo consegue ser totalmente coerente com o que ele está dizendo. Então, até onde vai esse seu comprometimento, Polo? Dizer que a vida do tirano é boa. E aí o Sócrates vai mostrando que, olha, se você acredita que a vida do tirano é boa, porque ele pode fazer tudo isso, mas veja só, esse poder é capaz de produzir mal também. Só que, qual a sua outra crença? É que
todo mundo deseja o bem, não o mal. Sim. Só isso. Pois é, vocês me desculpam. Sim, né? Peguei a discussão andando, mas eu queria só fazer uma observação, assim. Muito pensando nas discussões que nós tivemos anteriormente, né, nos primeiros encontros. Que é também importante a gente perceber aqui que essa narrativa de Platão, como a gente já mencionou inúmeras vezes, não é uma narrativa despretensiosa, né? Então ele tem um objetivo, então é muito interessante que ele use esse exemplo. O Daniel colocou aqui no chat que a coisa do tirano, tipo, era um exemplo, né? Mas esse exemplo específico, ele também nos comunica alguma coisa sobre as intenções de Platão, enfim, né? Obviamente, intenções de fazer com que a retórica pareça bastante perigosa pela associação com a tirania, né? E aí eu acho interessante também como ele constrói esse enredo no qual o Paulo vai terminar se embananando algumas vezes. Porque essa coisa de trazer exemplos específicos dizem duas coisas. A primeira é essa coisa, né, de alertar para o perigo e da associação explícita com a tirania, que é uma coisa que não é bem quista. E a segunda coisa tem a ver com para onde exatamente ele quer encaminhar essa questão. Eu vou ver se eu consigo elaborar isso um pouquinho melhor, porque como eu disse, eu peguei a discussão em andamento, mas é só para a gente ver como Platão e aí é uma coisa que o Daniel já falou várias vezes, né? De como Platão usa esse diálogo em específico, né, que é um diálogo com seus inimigos declarados, para movimentar uma certa percepção de retórica. E câmbio. Eu queria talvez ler aqui o que escreveu o Daniel, já que ele não consegue, né, ou não usar o microfone. Então, ele diz assim: o argumento do Polo parece ser que a retórica atribui um poder a quem a tem, como, por exemplo, ele compara esse poder ao dos tiranos, que seria fazer o que quer igual ao poder, mas isso era um exemplo. E considerando a política da época, o poder da oralidade é igual à possibilidade de conseguir o que quer, e isso é de fato um poder, ou a possibilidade de um poder. Há uma crítica à democracia que ele está construindo. Então tem essa interessante que é uma espécie de analogia, né? O poder poder dos tiranos e o poder dos retores, porque daí talvez tenha um pouco disso que dizia a Bianca, né? O poder dos retores é um poder de fazer algo parecer ser bom para as pessoas, né? O que conectaria um pouco com essa distinção aí que ele está traçando entre o ser e o parecer bom, né? Eu acabei lembrando que o Daniel coloca mais como suporte a analogia, não? Como a analogia tem diferenças, né? E aí ele está ressaltando que apenas a retórica tem poder, mas eu não sei. Eu acho que o Paulo acredita que o poder porque o que está sendo colocado em xeque um pouco por parte de Sócrates aqui é justamente essa capacidade da retórica de persuadir, né? Que ele já falou antes que, olha, a retórica, primeiro, funciona melhor com o ignorante. Quem não entende aquele tema é mais capaz de ser persuadido por ele. Mas eu também lembro lá no início do diálogo que eu não sei se foi Paulo que disse ou se foi Queirofonte dizendo que Gorgias era tão bom na retórica que era melhor, conseguia persuadir os pacientes melhor que o irmão dele, que era médico. Então, não sei. Apesar de ser uma analogia, eu acho que o Paulo valoriza demais essa capacidade da retórica aí de criar falsos prazeres. Enfim. Eu queria só acrescentar rapidinho.
que essa coisa de falar tanto no poder aqui também é uma aparentemente, né? É uma moeda que os próprios retóricos utilizavam para popularizar essa arte. Porque, se a gente lembrar, lá no começo de algo tem aquela coisa que o Gorgias fala, né? Que o mestre não pode ser responsabilizado pela atitude do discípulo. Então, em certa medida, aparentemente ali, o que o Gorgias está dizendo é assim, eu não estou dizendo para as pessoas utilizarem o poder da retórica para o mal, né? Para agirem com tirania, ou para fazer essa porção de coisas que agora apareceu na fala do Sócrates, rasgar a roupa de alguém, bater numa pessoa, fazer coisas assim. Eu não é isso exatamente que a retórica faz, mas ela pode fazer. E aí o quanto que isso é o merchandising da retórica, tipo, o quanto isso é utilizado para vender, porque o negócio é atrair as pessoas. Mas que tipo de pessoas a retórica atrai, que tipo de pessoas a filosofia atrai? Assim, quais os objetivos desse grupo de pessoas que se interessam pela arte retórica e quais os objetivos das pessoas que se interessam pela filosofia, né? Porque se a retórica se apoia nessa característica, né? Nessa coisa do poder que ela pode proporcionar, apesar do retor dizer, não é isso que eu estou dizendo para fazer, eu não posso ser responsabilizado pelo que o meu discípulo faz, né? Mas é isso que chama as pessoas. É esse poder que aparentemente, pela perspectiva socrática, é um poder indiscriminado, né? Um poder assim, meio que sem barreiras. E isso não seria uma a retórica é mais atraente tem isso também, né, Igor? E isso não é o que atrai o sujeito para fazer filosofia, né? Porque aparentemente não tem essa. Apesar de eu achar que o Sócrates supõe que a filosofia tem um poder, sim, também, né? Ele não está enunciando isso, mas ele supõe. Não é assim que as pessoas são atraídas para a filosofia, né? E aí a gente tem meio que dois públicos distintos, não sei se distintos, porque no fim também é meio que a filosofia está disputando esse mesmo público com essa galera, né? Então tem alguma coisa aí. Câmbio. Eu me inscrevi só para dizer que é interessante em todo caso, assim, né, respondendo o que diz a Andrea, que é interessante em todo caso que o Polo, ele e o Gorgias também, né? Eles, por um lado, eles admitem que a retórica tem esse poder, mas as pessoas têm que saber usar esse poder. Então, por um lado, eles relativizam eles dizem que, mas tem que saber usar e tal. Mas por outro, eles estão dizendo, mesmo que eles estão realmente querendo defender, é que esse poder é em si mesmo um bem, né? E é por isso que essa ideia de dizer, não, mas afinal de contas, ele é um bem ou ele depende, para ser um bem, daquilo, né, no qual ele é aplicado. E daí, então, você precisa ter o conhecimento do que é o bem, né? Era só isso. E uma coisa talvez que seja interessante pensar na diferença entre sofistas e filósofos, né, é o fato que talvez os sofistas para eles não tem tal coisa como o bem mesmo, né? E se não tem tal coisa como o bem, então o poder como dizia, né, a Bianca, o poder de convencer as pessoas sobre o que é bem e, portanto, fazer com que alguma coisa pareça a todo mundo como um bem é de fato um poder muito grande, porque, né, se o bem não existe, né, se a gente não está aqui, se a questão não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de convencimento, né, se ele não existe, né. Vai, Igor. Então vamos continuar lendo? Tem uma pergunta do Igor Vanderlei aqui que eu acho que talvez seja legal pensar. Não sei se eu consigo responder, não consigo responder.
Então, como seria que se atrai pela filosofia se no começo somos os ignorantes? Porque o Igor Nascimento tinha falado acima que a retórica atrai os ignorantes, né? É mais atraente ao ignorante. E aí o Igor Rodelei está perguntando isso. Como que seria que se atrai? Ah, tá respondendo. Então, acho que... eu vou ler porque eu acho que é interessante todo mundo saber. Então, na proposta aqui do Igor seria... Acho que justamente por isso, Igor, quem ama o que não tem. Certo? Acho que daí a pergunta muda. Como o ignorante percebe que falta algo que ele deve buscar? Não falou, não. Foi você mesmo que falou, Igor. Gente, muito Igor faz isso com a minha cabeça. Desculpa, foi o próprio capítulo. Eu queria dizer que eu acho a diferença entre ser e parecer muito convincente. Eu acho bem complicado você dizer, não, o ser e o parecer não se distinguem. Assim, para todos os efeitos, a gente lida muito com essa diferença e a gente diz, não, olha, fica com o parecer mesmo que tá bom o suficiente. Ninguém vai querer, entendeu? Ninguém quer uma coisa que só parece boa. A gente quer o que é bom mesmo, de fato. Então, eu acho que não é à toa que Platão está insistindo com essa distinção, assim, porque ele... Não sei, porque não é... Eu não acho que seja tão convincente assim que... Né? Ser e parecer, tanto faz. Eu só vou endossar o que a professora falou, que é assim, velho. Verdade, em última instância, tem apenas a ver com segurança. Eu vou andar naquela escadaria que vai de uma montanha a outra. Ah, não, ela parece ser segura. Meu amigo, se eu sei que ela é segura, se ela é de fato segura, aí tá ótimo. Agora, se ela só parece, aí eu tô contar com a sorte, né? E isso é uma característica boa, porque em tese, episteme, ela apenas dá mais segurança do que a opinião. A distinção que Platão faz entre o conhecimento produzir verdade e a opinião produzir às vezes verdade e falsidade, para mim é principalmente isso, olha. Se eu tenho conhecimento, a minha segurança para andar para a ponta é muito maior. Se eu só tenho opinião, a opinião brota, às vezes é verdadeira, às vezes é falsa. Meu amigo, difícil confiar nisso. Alô? É minha vez? Boa noite a todo mundo aí. Eu estava atrasado, tá no carro, então talvez eu não peguei exatamente o que eu deveria pegar para comentar agora o que eu vou falar. Mas eu vou tentar. A professora Inara e o professor Marciano estavam falando que... E o professor Marciano estava falando que... Você é professor sim, Marciano. Estavam falando que ser e parecer são parecidos. Então, eu volto à minha pergunta lá beleza, se o sofista, o reitor, ele é mais atraente ao ignorante, e o filósofo seria um atraente a um outro tipo de gente, então, como é que você faria a diferença entre ser e parecer, justamente? Como é que você sairia da ignorância a pouca ignorância para poder gostar da filosofia? Assim, a minha primeira resposta seria, assim, algumas pessoas têm um dom de conseguir gostar de filosofia, entende? Que parece ter algum fundamento em Platão, mas eu não gosto disso. Então, eu vou tentar fazer uma interpretação. A filosofia atrai o conceito da própria ignorância, mas aí isso não é ignorância total, né? Assim como no caso do sofista. Então, é esse problema que eu estou tendo. Antes, quando a gente estava falando do tirano, eu estava chegando em casa, então não prestei muita atenção. Eu acho que vocês falaram que o tirano é poderoso de verdade porque ele não controla seu poder. E é isso mesmo? Quem está com a câmera concorda aí? Eu ainda quero continuar, mas eu quero para público.
Eu diria que ele não é poderoso de verdade porque ele não conhece, a menos que ele saiba, que ele consiga diferenciar o parecer e o ser. Porque se ele não consegue Aí diferenciar o parecer e o ser... Né? Hã? Aí ele não seria tirano, né, professora? Se a gente considerar que o tirano é intrinsecamente mal, assim, né? Daí ele de fato não tem, daí ele não seria tirano, né? Porque assim aí depende do que a gente considera tirano. Mas tá, vamos lá considerar o mal tirano. Ele não seria poderoso de verdade, mal tirano, né? Ele não seria poderoso de verdade porque ele não conheceria, né, verdadeiramente o uso do seu poder. E aí uma pessoa que não tem controle sobre o seu poder não é poderoso. Beleza. Então, juntando essas duas coisas que eu falei, a minha pergunta seria: será que não seria objetivo daquele bom tirano, né, ou daquele rei filósofo, do filósofo, de usar desse poder de persuasão que o tirano usa, mas sem controle, usar de um poder de persuasão com controle para poder transformar o ignorante em o ignorante consciente da sua ignorância, que é o estado que a gente está falando que é necessário para a filosofia, sabe? Olha, eu tenho a impressão que não há tal coisa como o completo ignorante para ninguém, nem sequer para sofistas, para ninguém, assim, não existe essa situação. Do mesmo modo como eu não acho que a gente possa, talvez em Platão, não sei, em alguma das rotações do universo, ter alguém que seja completamente sábio, mas eu não acho que essa também seja uma situação humana possível, né? Acho que nenhum dos cantos é. Por isso é que a filosofia está aberta para todo mundo. Dentro, como o Marciano colocou o exemplo do Meno, do banquete, aí vem a reminiscência, né, da questão do aprendizado, que há o conhecimento, né? Se for pensar em termos dos mitos platônicos, né, ele traz a forma que esse contato maior com a filosofia é conforme o que foi visto nas vidas anteriores, não a maneira que ele tenta trazer, explicar, ou então quanto que bebeu da água do rio Leto, aquele que tem um certo controle de si. Talvez seja mais essa ignorância, a ignorância, a filosofia ela tem o papel de ir despertando aos poucos a vontade, o interesse por aquele que não tem, né, aquele que está distante. Talvez esse seria tipo um dos papéis que o Platão ele tenta trazer, eu sei que eu não tenho conhecimento, então eu tenho que tentar encontrar. Então o papel da filosofia seria tentar despertar no outro essa vontade pela busca pelo conhecimento que não se tem. Sim. Igor, calma. Tá. É porque eu não sabia se tinha outra pessoa que não. Beleza, então, se eu estou entendendo, vocês estão dizendo que duas coisas, né? Que não, completo ignorante, a conhecimento se dá no espectro, beleza, e que o papel da filosofia seria despertar o interesse. Mas o papel da retórica parece também ter a ver com esse interesse, né, de conhecer. Apesar, um certo interesse, sim. E, olha, já levantaram a mão. E, voltando sobre a coisa, beleza, se a gente tá falando que ignorância é um espectro e que ela nunca é absolutamente nula, ou absolutamente absoluta, qual seria o âmbito em que o sofista é mais eficaz que o filósofo, digamos assim? Acabei, tá? Oi, consegui abrir aqui meu micro. Então eu vou primeiro. Não, eu acho que... Eu já não lembro, não sei o que eu dizer. Oh, meu Deus. Eu acho que... não, sim. O parecer e o ser, né? Segundo Platão aqui, a sofística e a retórica não se interessam pelo ser, portanto, não se interessam pela verdade. Eles são, né, segundo Platão, elas estão na parte da lisonja, do dar prazer. Então, isso não tem interesse com verdade, tem interesse em, né, aquela coisa do
como é que a coisa me aparece, né? O prazer é o como me aparece, não é como a coisa realmente é. E eu acho que é sobre isso que a retórica é a sofística, segundo Platão, e não com conhecimento. Portanto, não, eu acho que eu sou da opinião que a retórica e a sofística não levam ao conhecimento, elas não despertam para o conhecimento, por isso que você tem que fazer filosofia, que é uma coisa dura, dolorosa e tal. Fazer a propaganda da filosofia. Não, você vai adorar. É difícil. Vai demorar para você entender as coisas. É uma maravilha. Mas então, o meu ponto seria idêntico à posterinada, né? Que como infelizmente os filósofos eles não têm. Eles têm eles gostam da verdade. Eles gostam do conhecimento. E aí eles não vão apelar para. Porque a retórica, o objetivo dela não é transmitir verdade nem conhecimento. O objetivo dela é: eu tenho uma oposição, eu quero que você acredite igual. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela é boa, se ela é má. Usando uma das analogias do Platão, né? Enquanto o sofista é o comerciante, o filósofo é o médico. O comerciante ele sai vendendo as coisas dizendo: não, é bom sim, oxe, pode comprar que é massa. O filósofo ele vai dizer: olha, o tratamento que você vai passar não vai ser bom, vai ser doloroso, mas a finalidade vai ser tal. Qual vai ser? Chegar para uma pessoa e dizer: olha, se você quer ter uma vida boa, você vai ter que fazer exercício físico. Tu vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso. Um monte de coisa chata. E aí chega uma pessoa dizendo o seguinte: olha, alguém aí está dizendo para você como ter uma boa vida primeiro. Isso não se diz. Isso aí está sendo respeito com a liberdade. É cada um só precisa fazer o que quiser. É desse jeito que você vai fazer. E vai ser feliz. Qual discurso convence mais? É o sofista. Sou eu, né, gente, na fila? André, depois eu, Não, eu escrevi aqui no chat, não, eu peço não começar uma frase por não, mas enfim, eu escrevi aqui no chat que é a coisa que eu penso realmente que a distinção está no objeto de desejo de um e de outro. E aí, porque tipo assim, eu penso no exemplo do Alcibiades, né? Lá no Alcibiades 1, como que o Sócrates tenta convencer o Alcibiades a migrar de uma perspectiva que inicialmente é uma perspectiva da aparência para a perspectiva do ser, né? Porque ele começa lá falando: Alcibiades, você é muito rico, você é muito bonito, você tem influência, você tem uma porção de coisas que estão todas relacionadas com bens aparentes. Riqueza, beleza, uma certa influência política, sei lá o quê. E aí ele faz esse movimento lá no Alcibiades, que é de mostrar que essas coisas são coisas perecíveis, elas parecem muito bacanas, muito acertadas, mas elas não são suficientes para o exercício político. E aí ele vai lá fazer um movimento Alcibiades de modo a tentar conduzir o Alcibiades. A gente sabe que historicamente deu errado, mas tentar conduzir o Alcibiades para que ele se preocupe com o que é, né? Com o que para Sócrates seria a questão verdadeira. Então a gente tem ali o Alcibiades como uma dessas figuras, como uma figura aqui qualquer dessa, como Polo, como essa galera aqui que ele está tentando convencer, né? Que estava inicialmente muito seguro de si, mas seguro a partir desse rolê da aparência, do que parece, das coisas que ele parece ter, né? E aí, esse movimento que o Sócrates faz com Alcibiades é um movimento que vai passar pela assim, vai exigir o movimento dialético, e ele vai convencer, de certa maneira, dizendo que a filosofia talvez possa oferecer um poder maior do que esse poder aparente. E aí eu não sei se eu consigo explicar como que eu estou pensando isso, mas o objeto do desejo aqui do sofista, na perspectiva socrática, claro, né? Ele está colocando aqui que o objeto do desejo de quem se envolve com a retórica é o poder. Mas ele é um poder genuíno, um poder
duradouro, não sei qual a palavra melhor para dizer o que eu estou pensando, ou ele é apenas um poder aparente? Ele é apenas um poder que vai ter... Porque tem um rolê em Platão de que a verdade, ela é convincente, né? Ela é mais convincente do que as outras coisas. Eu não lembro onde é que tá isso, mas tem isso, de que a verdade, ela tem essa coisa do convencimento. E eu acho que o grande desafio socrático aqui é lidar com quem está preocupado com esse poder, que é um poder meio que imediato. Mas a filosofia também oferece um poder. Se a gente pensa na perspectiva que o Igor está falando agora há pouco, né, que ele mencionou do rei filósofo, e aí ele falou que era eu não lembro bem, mas talvez ele falou que era um bom tirano, né? Mas não é um bom tirano, é um tirano também. Ele tem um poder também, né? Mas não é um poder tão efêmero, talvez. Ele tem poder, não? Não tem, Igor? Socorro. Ele tem, mas não é um poder que seja tão efêmero quanto isso que ele está ajudando aqui, que a retórica está prometendo. Eu não sei, é uma coisa de objeto. Eu acho que a filosofia também tem Platão poder, porque eu acredito que Platão está pensando sempre numa perspectiva política e, em certa medida, prática, mesmo, de um exercício prático de política, mas enfim. E eu me diz que eu forcei, não é um poder? Fala pra mim. Se ele governar. Eu vou falar, né? Pode falar, amigo. Não, Igor não tá tendo a correção, eu posso esperar. Não, eu tô te chamando de Igor. Não é o outro Igor que queria falar. Enfim. Ah, tá. Tu vai falar sobre o que ela forçou, Igor? Vai não, né? Tá. Minha gente... Deixa eu abaixar minha mão. Minha gente, eu queria me aplaudir por concordar com a Andrea. Porque, assim, eu já ia responder a Marciana, mas a Andrea falou exatamente o que eu queria falar. Então, eu só vou parafrasear ela. Se a gente tá tratando com a confusão entre objetos do desejo, entre o interesse, se seja na aparência ou na verdade, eu não sei. Marciano, pensa lá no caso que tu usou. Tem duas pessoas tentando te convencer a ficar forte, a ficar malhado. A primeira pessoa vai dizer, se tu tomar bomba, tu vai paquerar muitas gatinhas. Essa pessoa é a pessoa da aparência. O que é que o profissional de educação física teria que fazer nessa situação? Ele teria que dizer, Marciano, a verdade é que para realmente fazer sucesso no coração das mulheres tem que ir para academia. Entendeu? Ou seja, ele teria que jogar no campo do desejo, porque o ignorante, ele não tem a distinção entre ser e opinião, como foi falado aqui. Então ele pode ser cooptado, digamos assim, pelas duas vertentes. Os dois discursos podem ser convincentes, desde que joguem no interesse dele, desde que joguem no interesse do desejo. Aí caberia então a filosofia de convencer pelo desejo ao saber, ou seja, dizendo a boa vida mesmo é fazer filosofia. Te garanto 100% de felicidade. Nunca teve alguém triste em filosofia. Entende? Então você está jogando no campo do desejo, você não está jogando no campo do ser, da aparência, mas vinculado a uma aparência de ser que condiz com o ser, e não uma aparência que não condiz com o ser. Entendeu o que eu estou tentando falar? Ponto.
Acho que faz sentido, sim. Só subscrevo. Não, só explicando porque eu acho que teve. Eu tava concordando com o André até aquele ponto, justamente porque me parece que tem um momento que o paralelismo não se sustenta na medida em que, digamos, tem algo que o Platão trabalha. Eu penso no Cortes de República, pensando nesses dois, já que a gente já fez referência República, antes ele trabalha tirando em mais detalhe lá. Parece que tem algo no fato do tirano, a maneira que ele consegue manter poder, como a Inara já mencionou, né, essa certa adulação. E segundo, isso fica explícito na República, isso é textual, né, que o tirano ele se coloca como que acima da lei, enquanto ele se coloca acima da lei para depois mudar a lei para ser aquilo que ele quer. A lei não se coloca mais como justo, é só em referência àquilo que ele quer. E daí parece que aí tem um ponto que, digamos, da analogia com os guardiões, rei filósofo, só aparece uma vez rapidinho, né? Guardiões que ele usa oficialmente, sim. Que os guardiões da cidade teriam, que é diferente, que é aí que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque temos técnica, né? Que os guardiões, eles em alguma medida, eles são submetidos às leis. Eles são os mais submetidos às leis, tanto que eles não podem ter propriedade, tem aquelas várias exceções, né? E isso é curioso, isso é uma coisa que o Platão mantém no diálogo perdido dele, as leis, justamente, né? Esquece guardiões, esquece rei filósofo, a gente tem leis eternas, leis divinas, e as leis subsequentes a partir dessas leis divinas, como deduzíveis dela. Então, eu acho que nesse ponto que dizer que, digamos, o tirano filósofo é uma figura impossível ao fim e ao cabo, porque a visão básica de justiça deles e do que é o argumento aceitável é diferente. E eu discordo também do Daniel. Eu acho a leitura de Platão limitada. Eu defendo Carolina Araújo, a autora da nossa Piniquim, são leis comunitaristas. E é uma diferença importante. Então, a coisa que você está dizendo que está forçado é dizer que o rei filósofo é tirano. Sim, especificamente já tem um DJ muito bom. Mas eu estava reproduzindo o comentário que o colega tinha feito, né? Que ele tinha falado que era tipo um bom tirano. Agora eu estou entendendo. O que eu fiz, Brasil? Tá bom. Não. O meu comentário foi para, digamos, a analogia para tomar mais cuidado. Até o Daniel colocou ali, né? Que é no sentido de como a pessoa chegou ao seu poder e tal. De resto da construção, os argumentos tudo ótimo, tá, André? Desculpa se pareceu rude, aí são mensagens soltinhas. Gente, é que a internet é coisa confusa, gente. Você vai, meu Deus do céu, foi que eu fiz, mas tá bem, tudo bem. Só para constar aí, eu mandei o link para se comprar o livro que o Igor falou, né? Um Marcos oficial, etc. Pessoal, vamos continuar a leitura? Vamos catar aqui onde é que a gente estava? Acho que foi. Então a gente lê dessa última aqui do Polo. É por volta de 470, é? 470. Acho que sim. Você vai falar do Sócrates quando terminou? Eu acho que foi, mas eu não tenho certeza não. Vamos ler dessa última aqui do Polo, ó. Tá na página. A última da página 245. A última fala da 245 do Polo, daí a gente pega daí? Eu acho que foi um pouquinho mais na frente. Tá, né? mas a gente passa rapidinho. Tá. No final, né? Tá. Então, aquele que mata quem lhe parece, quando mata-o de forma justa, parece-te ser infeliz e digno de piedade? Não me parece, contudo, não é invejável. Há pouco não dizias que ele era infeliz? Aquele que mata injustamente, meu amigo, e digno de piedade, além do macho. Mas
mas quem mata de forma justa não é invejável. Mas, de certo, quem morre injustamente é digno de piedade e infeliz. Menos do que aquele que mata, Paulo, e menos do que aquele que morre de forma justa. Como assim, Sócrates? Assim, o maior mal é cometer injustiça. Mas esse é o maior mal? Sofrer injustiça não é pior? Impossível. Portanto, quererias antes sofrer injustiça do que cometê-la? Pelo menos eu não quereria nenhum nem outro. Mas se fosse necessário ou cometer injustiça ou sofrê-la, preferiria sofrer a cometer injustiça. Portanto, tu não admitirias ser tirano? Não, se te referes ao mesmo tirano que eu. Mas refiro-me ao mesmo caso dantes. Se é possível fazer na cidade o que lhe parecer, matar, banir, fazer tudo conforme a sua própria opinião. Venturoso homem, rebate com argumentos o que eu digo. Se na praça atulhada de gente eu dissesse a ti, com um punhal sobre o braço, Paulo, acabei de herdar o poder numa tirania digna de admiração. Portanto, se eu achar que deva matar nesse instante qualquer homem, que ora vez estará morto, quem for de meu parecer. Se eu achar que deva fender a cabeça de algum deles, vai tê-la fendida neste instante. Que deva atassar-lhe as vestes, vai tê-las atassalhadas. Tamanho é o meu poder nessa cidade. Se tu então não acreditasses em mim e eu te mostrasse o punhal, assim que o visses, dirias talvez: Sócrates, todos teriam grandioso poder assim, pois poderias, da mesma forma, incendiar qualquer casa que fosse de teu parecer, ou os estados de Atenas, as tirremes e todas as embarcações, sejam elas públicas ou privadas. Contudo, ter grandioso poder não é isso. Fazer o que parece a alguém ou a ti parece que seja. Certamente não. Pode dizer então, porque desprezas tal poder? Sim. Por que então? Fala. Que é necessário que quem age dessa maneira seja punido. E ser punido não é um mal? Com certeza. Então, admirável homem, está mais uma vez manifesto a ti que, se fazer o que parece implicar agir de modo benéfico, será um bem. E, como é plausível, será isso ter grandioso poder. Caso contrário, será um mal e ter ínfimo poder. Examinemos também o seguinte: não concordamos que, ora, é melhor fazer aquelas coisas a que há pouco nos referimos, matar, banir homens e roubar-lhes dinheiro, mas ora não? Com certeza. A isso, como é plausível, tanto eu como tu anuímos. Sim. Em quais circunstâncias, então, afirma que é melhor fazê-las? Diz qual é a tua definição? Responde tu então, Sócrates. Pois bem, eu afirmo o seguinte, Paulo: se te comprases mais com ouvir-me. Quando alguém fizer essas coisas de maneira justa, será melhor. E quando as fizer de maneira injusta, será pior. Como é difícil te refutar, Sócrates. Mas até mesmo uma criança poderia te refutar, provando que não dizes a verdade, não poderia? Portanto, enorme graça há de conceder nessa criança, e igualmente tu, se me refutares e me livrares da vanidade. Mas não canses de beneficiar um amigo. Refuta-me. Mas, Sócrates, não é preciso te refutar com fatos arcaicos, pois os acontecimentos recentes são suficientes para te refutar e demonstrar como inúmeros homens, mesmo tendo cometido injustiça, são felizes. Quais acontecimentos? De certo, vês que Arqueleu, filho de Perdicas, domina a Macedônia. Não vejo, mas não sou a respeito. Então, ele te parece ser feliz ou infeliz? Não sei, Paulo, pois ainda não me encontrei com esse homem. E então, se tivesse encontrado com ele,
tu saberias. De outro modo, não há como saberes de pronto se ele é feliz. Não, por Zeus, não há como. Dirás, obviamente, Sócrates, que tão pouco sabes se o grande rei é feliz. E direi a verdade, pois não sei em que condição ele se encontra no tocante à educação e à justiça. O quê? É nisso que consiste toda a felicidade? É como digo, Paulo, o homem e a mulher, que são belos e bons, eu afirmo que são felizes. Uns felizes, os injustos e ignóbeis. Portanto, segundo teu argumento, aquele Arqueleu é infeliz? Contanto que ele seja injusto, meu caro. Mas como não seria ele injusto? Do poderio que hoje detém, nenhum quinhão lhe cabia, porque era filho de uma escrava, de Alceto, e irmão de Pérdidas. Segundo o justo, ele era escravo de Alceto, e se quisesse agir de forma justa, lhe serviria como escravo e assim seria feliz, conforme teu argumento. Mas agora, admiravelmente, ele se tornou infeliz porque cometeu as maiores injustiças. Primeiro, ordenou que lhe trouxessem seu déspota, o seu tio Alceto, sob o pretexto de restituir-lhe o poderio que Perdicas havia lhe furtado. Depois de hospedá-lo e embriagá-lo em companhia de seu filho, Alexandre, seu primo quase coetâneo, ele meteu-os em um carro e partiu com os dois noite adentro. Degolou-os e desapareceu com ambos os corpos. E uma vez cometida essa injustiça, ele próprio não notou que havia se tornado mais infeliz dos homens, e tão pouco se arrependeu disso. Pouco tempo depois, porém, não quis se tornar feliz criando de forma justa seu irmão e restituindo-lhe o poderio, o filho legítimo de Pérdidas, um menino de 7 anos que, segundo o justo, herdaria o poder. Ao invés disso, atirou-o em um fosso e o asfixiou, alegando-lhe a sua mãe, Cleópatra, que ele, correndo atrás de um ganso, caiu ali dentro e morreu. Portanto, porque cometeu as maiores injustiças cometidas na Macedônia, ele é hoje mais infeliz e não o mais feliz de todos os macedônios. E talvez haja alguém dentre os atenienses, a principiar por ti, que prefira ser qualquer outro macedônio a ser Arqueleu. E no começo da discussão, Paulo, eu te elogiei, porque me parece ter sido bem educado na retórica, porém ter descurado do diálogo. E é esse então um discurso com o qual até mesmo uma criança me refutaria? Porventura presumes que eu acabei de ser refutado por ti com esse discurso, tendo eu afirmado que quem comete injustiça é infeliz? Mas como, bom homem? Aliás, não concordo com nada do que dizes. Por que não desejas concordar, visto que a tua opinião se conforma com o que digo? Mentiroso homem, tentas me refutar retoricamente, como quem presume refutar os outros no tribunais. Com efeito, nesses lugares, os homens creem refutar uns aos outros quando apresentam aos discursos que proferem grande número de testemunhas de boa reputação, ao passo que o contra-argumentador apresenta uma ou mesmo nenhuma. Essa refutação não tem nenhum mérito perante a verdade, pois pode acontecer de várias pessoas que pareçam ser alguma coisa prestarem contra alguém falso testemunho. E no presente momento concordarão plenamente contigo quase todos os atenienses e estrangeiros. Se quiseres apresentar contra mim, testemunhe de que não fala a verdade. Testemunharão em teu favor, se quiseres, Nícias, filho de Nicerato, e seus irmãos, cujas trípodes estão aferradas e alinhadas no templo de Dionísio. Se quiseres, Aristócrates, filho de Célio, cuja bela oferenda encontra-se em Pito. Se quiseres, toda a casa de Péricles, ou qualquer família daqui que queres convocar. Todavia, eu, sendo um só, contigo não concordo, pois não me constranges a isso, embora te empenhes, apresentando contra mim falsas testemunhas em profusão, para expulsar-me do meu patrimônio e da verdade.
Mas se eu não te apresentar, sendo tu apenas um, como testemunha, concorde ao que eu digo. Não terei chegado, digo eu, a nenhuma conclusão digna de menção sobre o que versa a nossa discussão. E creio que tampouco tu, se eu, ser apenas um, não testemunhar em teu favor, e tu dispensares todos os demais. Aquele é um modo de refutação, como presumes tu e muitos outros homens, mas há também outro modo, como presumo eu, por minha vez. Assim, comparando um ao outro, examinemos se há qualquer diferença entre eles. Ademais, o assunto a respeito do qual divergirmos não acontece de ser trivial, mas é simplesmente o que há de mais belo para se conhecer e de mais vergonhoso para se desconhecer. Pois a questão crucial é saber ou ignorar quem é feliz e quem não é. O primeiro ponto, relativo à corrente de discussão, é que tu consideras possível ser venturoso um homem que cometa injustiça e seja injusto, visto que consideras aquele ao feliz, embora injusto. Não é assim que devemos considerar teu ponto de vista? Certamente, Ainara. Eu pensei aqui, enquanto a gente lia, que talvez seja interessante assim, pensar o quanto esse método aqui, helêntico, né, ele vem de fato dessas disputas nos tribunais, que você traz testemunhas, né? Acho que o próprio Daniel ele menciona isso numa nota de rodapé, que o Platão está usando elencos aqui, né, para se referir a uma refutação nos tribunais. Era só isso mesmo. Até porque o Sócrates também ele faz um longo discurso, né, para poder trazer ele chama as testemunhas e vai apresentando a fala, né, bem parecido mesmo. Chamou muita gente. Continuou? Acho que sim. Certamente. Eu afirmo que é impossível divergirmos neste ponto. Seja, cometendo injustiça, ele porventura será feliz caso encontre a justiça e o desagravo? Assim, só achei interessante no caso na nota de rodapé, né, que ele puxa da fala anterior, que ele vai fazer um deslocamento da discussão, né, do que seria a definição da retórica para fazer uma relação com a felicidade e a justiça, que seria realmente feliz, né, o que é essa relação que ele vai trazer. Eu levantei a mão para falar só também que eu achei interessante metodologicamente, só para te fazer aí, né? Tipo, a gente tá discordando, Paulo, mas onde discordamos? E aí o Sócrates tenta colocar isso de maneira explícita para ir examinar o discurso, para não ficar mero jogo de palavra, por, enfim, não estarem falando das mesmas coisas. Mas fala, Igor, você tem levantado a mão. Não, eu ia falar só a mesma coisa que tu, que eu gosto de ter pontuado a distinção, porque a boa vida ela se torna o critério, né, para a diferença técnica e adulação e tal. Continua? Sim. De forma nenhuma, pois ele seria, assim, o mais infeliz dos homens. Portanto, se quem comete injustiça não encontrar a justiça, será feliz, segundo o teu argumento? Sim. Porém, segundo a minha opinião, Paulo, quem comete injustiça e é injusto é absolutamente infeliz. Mais infeliz, contudo, se não pagar a justa pena e não encontrar o desagravo, tendo certa vez cometido injustiça. E menos infeliz se pagá-la e encontrar a justiça, quer a divina, quer a humana.
É um absurdo, Sócrates. O que te esforças para dizer? Mas tentarei fazer com que tu, também tu, meu camarada, digas as mesmas coisas que eu, pois te considero meu amigo. Por hora divergimos. Então, o seguinte ponto. Examina também tu. Eu dizia anteriormente que cometer injustiça é pior do que sofrê-la. Com certeza. E tu, o contrário. Sim. E eu dizia que quem comete injustiça é infeliz. E tu me refutaste. Sim, por Zeus. É o que presumes, Paulo. E presumo a verdade. Talvez. E dizias, por tua vez, que quem comete injustiça é feliz, contanto que não pague a justa pena. Certamente. Eu, porém, afirmo que ele é o mais infeliz, e quem paga a justa pena, menos infeliz. Querem refutar também esse ponto? Mas esse é ainda mais difícil de refutar do que aquele, Sócrates. De certo não, Paulo, mas é impossível, pois a verdade jamais é refutada. Como dizes, se um homem é surpreendido conspirando injustamente em vista de uma tirania e, quando surpreendido, for torturado, mutilado e tiver os olhos calcinados e, depois de sofrer inúmeros e terríveis ultrajes de todo gênero e ver a mulher e os filhos terem a mesma sorte, for enfim empalado ou untado para ser queimado, ele será mais feliz do que, escapando a isso, torna-se tirano e, tendo o domínio da cidade, viver o resto da vida fazendo o que quiser, sendo invejado e considerado feliz por concidadãos e estrangeiros. É isso que dizes ser impossível refutar? Tu me atemorizas, nobre Paulo, e não me refutas. Acabaste de invocar testemunhas. Contudo, lembra-me um detalhe. Mencionavas o caso de ele conspirar injustamente pela tirania? Sim. Eita, não. Pois bem, nenhum deles nunca será mais feliz que o outro. Nem o que conquistou a tirania injustamente, nem aquele que pagou a justa pena, pois entre dois infelizes, um não seria mais feliz que o outro. Todavia, mais infeliz será aquele que escapou à punição e exerceu a tirania. O que é isso, Paulo? Diz? Acaso seria essa outra forma de reputação rir quando alguém disser alguma coisa e não refutá-lo? Presumes não seres refutado, Sócrates. Quando dizes coisas tais que nenhum homem diria, pergunto, pois a qualquer um dos aqui presentes? Paulo, eu não sou político. Tendo sido sorteado no passado para o conselho, quando meu grupo exercia a petania e devia eu dar a pauta de votação, tornei-me motivo de riso por ignorar como fazê-lo. Assim tampouco, agora ordenes que eu dê a pauta da votação aos aqui presentes. Mas se não tens uma refutação melhor do que essa, passa a minha vez, como há pouco dizia, e tenta me refutar como julgo que deva ser. Eu sei como apresentar uma única testemunha do que digo, aquela com a qual discuto. Contudo, dispenso a maioria, e sei como dar a pauta da votação a uma única pessoa, mas não dialogo com muitos. Vê, então, se desejarás me passar a vez de refutar e responder as perguntas. Pois julgo que deveras que eu, tu e os demais homens consideramos pior cometer injustiça do que sofrê-la, e não pagar a justa pena pior do que pagá-la. Eu julgo, porém, que nem eu considero, nem qualquer outro homem consideramos, pois tu preferirias sofrer injustiça a cometê-la? E tu e todos os demais homens. Longe disso, mas nem eu, nem tu, nem qualquer outro. Responderás então? Certamente. Ademais, almejo saber o que perguntarás adiante. Para que saiba,
Saibas, dize-me então, como se eu tivesse inquirido desde o começo. O que te parece pior, Polo? Cometer injustiça ou sofrê-la? Para mim, sofrer injustiça. E aí, é mais vergonhoso cometer injustiça ou sofrê-la? Responde. Cometer injustiça. Então, também é pior, visto que é mais vergonhoso. Impossível. Entendo. Não consideras a mesma coisa como parece belo e bom de um lado e mau e vergonhoso de outro? Certamente não. E o que dizes disto? Todas as coisas belas, como corpos, dinheiro, figuras, sons, atividades, tu as chama de belas em toda e qualquer ocasião, sem nada observar? Tomemos primeiro este exemplo. Não afirma que os belos corpos são belos segundo a sua utilidade, em relação ao qual cada um deles é útil, ou segundo certo prazer, se o ato de contemplar trouxer deleite para quem os contempla. Tem algo acrescentado contra a beleza do corpo? Igor, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta de uma dificuldade minha nessa parte. Alguém poderia falar sobre esse critério moral da vergonha aí? Porque eu não consigo traduzir bem para o português usado hoje em dia, sabe? Por que a vergonha e o que quer dizer nesse contexto? Eu lembro a mão só porque eu lembro de um livro do Dodds sobre os gregos e o irracional, né? E ele vai fazer distinção entre povos de cultura da vergonha e cultura da culpa. Ele vai argumentar, não só ele, mas uma noção antropológica, na verdade. Como o Igor colocou, né? Vergonha ou desonra é uma língua moral importante na época. Os antropólogos vão mapear a sociedade em que certos sentimentos morais vão ser mais importantes. De fato, vergonha e moral e culpa são sentimentos que são sentimentos que principiam a moralidade ou algo do tipo, mas alguns vão privilegiar o sentimento da culpa, que, enfim, eu não lembro da definição propriamente disso, mas tem a ver com a maneira como eu sou visto pelos outros. Culpa é uma coisa mais individual, vergonha é uma coisa de como os outros vão me ver. E se todo mundo está me vendo bem, significa que eu estou sendo moral. Só que se eu faço uma ação ruim, vou sentir vergonha, não vou estar agindo bem, algo do tipo. Eu completaria dizendo que a palavra, né, é aisron, que é feio. Então, na verdade, é como assim, a pessoa que carrega, né, alguma coisa dela, nela, consigo, nas suas ações e tal, carrega alguma coisa admirável, né? Porque ela provoca um bom sentimento de admiração nas pessoas. Enquanto que a pessoa que carrega algo feio em si, ela provoca uma rejeição nas outras pessoas. É isso que acarretaria esse sentimento de vergonha, né? Seria como se a gente traduzisse o belo pelo admirável, né? E daí então a gente traduziria o feio pelo vergonhoso, assim, mais ou menos as atitudes que vão sendo provocadas por essas qualificações, assim. Então daria para traduzir por feio, na verdade. Mas deve haver um bom estudo para conectar, na verdade, essa ideia de desonra e de vergonha, né? Então, quando se pensa no contexto grego, né, que os cidadãos se reconhecem na polis, né, essa imagem pública, né, esse algo vergonhoso vai se tornar bem marcante. Oi? Eu gosto muito da leitura do feio, né, porque a gente vê uma estética moral aí, né? Uma ação que não é desejável é uma ação feia, né? É uma ação desejável. Perfeito. Oi, eu ainda não me apresentei, na verdade. Eu sou a Júlia, eu sou aluna da História da UFRGS. Eu estou sempre ouvindo a sala, no geral eu não posso falar, porque eu estou no evento, ou fui em deslocamento. Eu não acabo participando diretamente, mas eu achei interessante essa discussão sobre a questão da vergonha e da culpa, porque eu estou estudando Homero agora. É claro que é um período prévio, então a moralidade grega certamente evoluiu,
mas eu achei interessante pensar como as nossas perspectivas de moralidade contemporâneas às vezes diferem muito das gregas, das concepções antigas, em que muitas vezes o plano externo, o plano da vergonha, é o que seria um plano real. Então, aquilo que é descoberto, aquilo que é visto pelos outros, seria aquilo que tem consequências, e não necessariamente uma ação pura em si. Então, essa interação com a sociedade é muito importante a definição do que é bom e ruim, às vezes. Vai, Marcelo. Não, eu ia deixar primeiro, se não, e na verdade eu também só ia observar que tem nesse momento, talvez, né, uma maior consciência das dificuldades de associar o belo e o bom e o feio e o mal, assim, né, o vergonhoso e o mal. E essas dificuldades estão sendo exploradas por Platão em diversos lugares, inclusive aqui, assim. Então, a associação do moral, do estético, do útil, do benéfico, todas essas associações, elas estão sendo colocadas de alguma forma em questão, assim, elas estão sendo pensadas, assim, elas têm que ser defendidas, e elas são recusadas por alguns, aceitas por outros. Tá? Eu ia falar, só fazer uma referência ao Homero também, que eu lembro que teve no livro do Dawson também, que ele vai, acho que é o primeiro capítulo do livro, construir a enfatizar como nos textos de Homero certas ações muito importantes ou muito maléficas que os homens e os guerreiros produziam geralmente era colocado na conta dos deuses. Então, se o cara tem uma ideia muito genial, não foi ele que produziu, foi Atena. Ou se o cara do nada fez uma ação muito vergonhosa, a culpa provavelmente foi de um deus também. Mas, sei lá, Zeus atrapalhou ele na hora, porque Zeus sacana, uma coisa assim. Só que, e aí vai para o ponto da Met, de Deus não da Met, tá? E aí a Júlia comentou agora, eu lembrei que o Dawson vai enfatizar. Mas mesmo assim, mesmo que ele responsabilize os deuses por isso, o jurídico, o aspecto jurídico da Grécia, ainda assim imputava o nível da responsabilidade entre muitas exércitos disso. Era acho que sim, os termos técnicos que eu usar para falar. Mas se você causou a ação, beleza, pode ter sido um deus, mas você vai levar a conta por causa disso. Não tem uma mão marcada do Igor? Eu me enganei? Me enganei. Tá, gente, só pra lembrar, porque agora os direitos não lembrou. A gente fez uma planilhazinha que tá lá no Drive, onde tá colocando os textos, porque foi um dos pedidos que vocês colocaram naquelas primeiras impressões. Então, eu acho que tá lá editado, tá? Se vocês quiserem preencher, se vocês tiverem, seria massa. Acho que continuamos, né? Não tem ou não? Eu acho que foi aí mesmo. Foi, né? Não tem. Não tem. Então, as figuras, as cores e todas as outras coisas, tu não as chamas de belas do mesmo modo, ou devido a algum prazer, ou devido a algum benefício, ou devido a ambos. Sim. E quanto aos sons e a tudo que concerne a música, não sucede o mesmo? Sim. De certo, as habilidades e as questões referentes às leis, as que são belas, não se excluem disso. E são belas porque são benéficas, ou aprazíveis, ou ambas. É o que me parece. Não sucede o mesmo, então, a beleza dos estudos? Certamente. E agora apresentas uma bela definição, Sócrates. Definindo o belo pelo prazer e pelo bem. E o vergonhoso pelos seus contrários.
pela dor e pelo mal? Necessariamente. Portanto, quando entre duas coisas belas, uma for mais bela que a outra, será mais bela por superá-la, ou em ambos os quesitos, quer em prazer, ou em benefício, quer em ambos. Com certeza. E quando entre duas coisas vergonhosas, uma for mais vergonhosa que a outra, será mais vergonhosa por superá-la em dor ou em mal. Não é necessário? Sim. Adiante então. Como se dizia há pouco a respeito de cometer e sofrer injustiça, não afirmavas que sofrer injustiça é pior, ao passo que cometê-la é mais vergonhoso? Afirmava. Assim, uma vez que cometer injustiça é mais vergonhoso que sofrê-la, não seria mais vergonhoso porque é mais doroso e supera o outro em dor ou em mal, ou em ambos? Isso também não é necessário? E como não seria? Investiguemos primeiro, então, o seguinte. Porventura cometer injustiça supera em dor o sofrê-la e padece mais quem comete injustiça do que quem a sofre? De forma nenhuma, Sócrates. De forma nenhuma, Sócrates. É o que acontece. Portanto, não supera em dor. Certamente não. Então, se não o supera em dor, muito menos poderia superá-lo em ambos. É claro que não. Resta-nos assim a outra opção. Sim. Supera-o em mal. Como parece? Superando-o em mal, cometer injustiça não seria, então, pior que sofrê-la? É evidente. Mas tu e muitos outros homens não concordáveis tempos atrás que é mais vergonhoso cometer injustiça do que sofrê-la? Sim. E agora é manifesto que é pior. Como parece? Tu terias então maior preferência e não menor pelo que é pior e mais vergonhoso? Não receis responder, Polo. Nenhum prejuízo há de te acometer. Mas apresenta-te de forma nobre perante o argumento como perante um médico e responde com sim ou não às minhas perguntas. Mas eu não teria maior preferência, Sócrates. E algum outro homem a teria? Não me parece, conforme esse argumento. Portanto, eu falo a verdade, que nem eu, nem tu, nem qualquer outro homem preferimos cometer justiça a sofrê-la, pois acontece de ser pior. É claro. Eu acho que vale a pena. Ou ler o próximo parágrafo, para darmos uma pausa. Acho que é o próximo, né? Tá. Que nessa nota ele faz um resumo, né? Legal. Da argumentação. Tem uma nota então? Posso ler? Pode ler, Gabriela. Tá. Aí vai fazer um resumo, né? Vejamos um resumo do argumento de Sócrates que pretende refutar a tese de bom, fundamentada na distinção entre belo e bom. De um lado, belo e bom de um lado e vergonhoso e mal de outro. Sofrer injustiça é pior do que cometer. Mas cometer injustiça é mais vergonhoso que sofrer. Nós julgamos belas as coisas ou porque elas são úteis ou porque elas causam prazer. Ou porque elas causam prazer em que as contempla ou por ambos. Portanto, quer comentar? Não, no final, só para deixar. Portanto, julgamos uma coisa mais bela do que a outra quando ela supera em um desses critérios ou em ambos. Da mesma forma, julgamos uma coisa mais vergonhosa do que a outra quando ela supera em mal ou em dor ou em ambos. Aqueles que cometem injustiça não superam em dor aqueles que a sofrem, mas o superam em mal. Portanto, à medida que cometer injustiça supera em mal o sofrer, cometê-la é pior que sofrer. Visto que Paulo concordou que cometer injustiça é mais vergonhoso do que sofrê-la, ou ele tem de ter uma preferência e não menor, pelo pior e mais vergonhoso, ou considera que cometer injustiça é pior que sofrer. Mas ele não teria maior preferência por um mal e uma vergonha maiores. Portanto, ele tem de considerar que cometer injustiça é não só mais vergonhoso, mas como também pior do que sofrer.
Eu acho que a atenção já não tá tão boa pra dar pensamento porque eu tô cansado. Mas, eu não sei, eu sinto o cheiro de que há uma ambiguidade entre vergonhoso, mal e doloroso, que talvez o Sócrates se aproveite nesse argumento. Pelo menos o universo não para pra mim no sentido de que eu acho que o Sócrates se aproveita da ambiguidade do termo bom. E bom pode ser aquilo que é útil, e bom pode ser aquilo que é moralmente bom. Só que agora, o Sócrates ele acredita no seguinte, que aquilo que é bem útil, inevitavelmente vai levar ao bem moral. E essa é uma tese controversa também. Talvez nem tanto, mas enfim. E aí eu não sei se com esse jogo fazendo, colocar de um lado vergonha e colocar de outro dor. E não sei, talvez o argumento tenha ficado tão claro pra mim. Alguma outra pessoa gostaria de dar uma olhada? Interessante. Porque quando o Platão ele vai discutir sobre o prazer, ele faz a importância de deixar o que seria a dor para poder estar analisando o outro lado. É importante ver o seu contrário, né? Tanto no Fero, ele vai falando que dois prazeres seriam dois, como se fosse uma sequência de duas cabeças que vão estar interligados, né? Essa questão da vergonha seria justamente esse oposto do que se deve mostrar, do que seria o admirável que se estaria no bem. Sim. Continua? Não, eu acho que a gente... Sim, não. Não, disso último que o Gabi falou, eu só consigo pensar em como é tênue essa linha, né, que Platão não sei essa linha que a gente fala. Como é tênue essa ligada da dor do prazer pra dor, né, essa imagem da serpente é uma imagem que ajuda bem a gente pensar. Eu acho que talvez a utilização disso aqui também cabe pra gente pensar em qualquer essa coisa que nem sempre a gente comete uma injustiça de uma maneira completamente consciente. Não sei se eu estou me expressando bem. Mas essa linha entre dor e prazer é uma linha muito tênue e é possível também que a injustiça seja pensada dessa maneira, com um certo limite, que nem sempre é um limite óbvio e bem delimitado. Pode falar, né? Pois eu também tô colocando, e aí assim, pra seguir talvez, mas acho que seria interessante seguir um pouco mais as palavras que ele usa, porque parece de um lado assim, que de saída o Polo não concorda que o belo e o bom são mesmo igual vergonhoso, são, né, que ele pode equiparar. Mas aí parece que, de alguma forma, lá pelas tantas, ele passou a aceitar, assim. Eu acho que talvez fosse o caso de dar uma escrutinada assim, no texto, pra ver como é que palavras o Platão tá usando e tal. Sugeriria pegar talvez daí na próxima sessão pra... Já que fica um pouco tarde pra ver isso. A gente pode tentar, né, fazer agora, mas tá um pouco tarde. Eu acho que a gente pode deixar pra fazer na próxima sessão. Acho que o próprio Paul tá cansado aqui, tadinho, terminou aceitando uma coisa na calma. É claro, bem. Mas eu acho que pode ser bem interessante que você ajude a gente, quem puder, no meio também, pra ver essas palavras que são feitas assim, com muita assertividade. Provavelmente elas estão, né? Mas aí só a gente faz um pouco mais de atenção, talvez, no argumento, observando melhor, assim, né? Sim. E, então tá. E aí, pra qual é a próxima sessão? Só pra gente daqui a 2 semanas? Alguém sabe? Vai ser dia 12. Dia 12 é a próxima sessão? Isso, 12 do 9. Certo? Mas é isso. Tá, pessoal, obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até daqui a 2 semanas. Obrigada.